para botar na prisão, a igreja que agora o acolhe fica com medo dele. Então Barnabé o tomou consigo. Nós ouvimos falar de Barnabé, que é tio de São Marcos, quando do episódio de Ananias e Safira. Ele entregou os seus bens e os colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos, ou seja, Saulo agora é introduzido na igreja, de verdade. Ele é levado aos 12 apóstolos. E contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele, e como na cidade de Damasco ele havia falado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante, Saulo ficava indo e vindo com eles em Jerusalém e falava corajosamente no nome do Senhor. Ou seja, os apóstolos tomaram Paulo consigo e ficavam andando com ele, justamente para a igreja não ter medo. Eles deram um respaldo apostólico. Isso é muito bonito, mostra a paternidade espiritual na igreja. Como o coração apostólico é aquele que acolhe, até protege o neoconvertido, até lhe dá uma certa atenção superior. Também conversava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso, que era a sua cidade natal. Outro escape. Jerusalém se tornara perigosa. Fugiu de Damasco, fugiu de Jerusalém. A igreja, entretanto, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor, e com a consolação do Espírito Santo crescia em número. Vejam, depois da perseguição, vem a estabilidade. Deus tira os frutos que Ele quer da perseguição. Tirou esse fruto imenso, chamado Saulo. E agora a perseguição acabou. A igreja está segura, em paz, andando no temor de Deus. O dom do temor de Deus é muito citado em Atos. Em reverência, em respeito, com a consolação do Espírito Santo. E não parava de crescer. Aí o livro volta a colocar o enfoque em Pedro. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Os santos, os cristãos chamavam-se uns aos outros de santos na primeira geração. Justamente porque o poder da ressurreição de Jesus era tão forte, era tão imenso, que a santidade da igreja, tão pequenininha ainda, era retumbante. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma tu mesmo tua cama. Essa frase, levanta-te, arruma tu mesmo tua cama, deviam colocar no quarto dos filhos, né? Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Vejam que coisa impressionante. Pedro diz: Jesus Cristo te cura. Ou seja, é o poder de Jesus ressuscitado que tira aquele paralítico da cama, assim como tirou nos evangelhos tantos paralíticos da cama. Resultado disso: conversão. Creem no Senhor, se convertem. Em Jope, outro milagre de São Pedro, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Vejam, uma discípula. É a primeira vez que aparece aqui uma mulher com o nome de discípula.
Isso é importante em São Lucas. Lembremos que no seu evangelho, por exemplo, ele menciona Maria como discípula sentada aos pés do Senhor em Betânia. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o velaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava lá e mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Levantou-se Pedro e partiu imediatamente com eles. Veja a prontidão apostólica. Ele vai na hora. Ele não teme naquele mesmo momento sair. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que a chamada Gazela havia feito quando vivia com elas. Ou seja, era uma mulher de caridade. Era uma mulher que gastava o seu tempo todo servindo aos pobres. E eles estavam tristes de perdê-la. Pedro mandou todos saírem. Por quê? Inclusive, Jesus faz a mesma coisa quando cura a filha de Jairo, que estava morta, por um motivo muito simples. Ele não quer ser atrapalhado pela incredulidade dos homens. Manda se retirarem. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Ou seja, antes de fazer o milagre, Pedro se une a Deus, a Jesus Cristo. Se une a Cristo ressuscitado. Ele se embebe, ele entra em comunhão espiritual com ele. Depois, voltando-se para a morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. Ou seja, Jesus levanta um paralítico e ressuscita uma morta que era discípula. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de certo Simão, curtidor de peles. Um pagão que trabalha com bichos impuros, tira a pele dos bichos, deixa a pele dos bichos secando, sai um cheiro horroroso daquilo, e depois transforma as peles dos animais em algo para o uso, um tapete, para colocar numa janela, uma roupa, etc. Um calçado. Vejam, queridos, aqui nós vemos São Pedro e São Paulo expandindo a missão da igreja com sinais e prodígios, com a força da palavra, com o poder da sua conversão. Aqueles discípulos estavam possuídos pela força da ressurreição de Jesus. E por isso a igreja florescia. Nós podemos pedir a intercessão de São Marcos para que nós também entremos no mesmo clima. Ele foi companheiro de Barnabé e Paulo na primeira viagem apostólica e depois os abandonou. Quando Pedro, ou melhor, quando Paulo, na segunda viagem apostólica, estava para sair, Barnabé quis levar Marcos consigo, Paulo não deixou, então Barnabé e Paulo se separaram. Depois ele foi e passou a ser uma espécie de secretário de São Pedro. Todos nós devemos entrar nesse clima de Atos. A ressurreição do Senhor deve produzir em nós uma força explosiva que nos faça levar o Evangelho.
Se for preciso, esses sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão curados, beberão veneno mortífero, não lhes fará mal. Ou seja, Jesus ressuscitado está conosco. E quando nós anunciamos o Evangelho, Ele mesmo o confirma mediante os sinais que Ele realiza. É Ele que converte, é Ele que levanta, é Ele que ressuscita, é Ele que realiza as admiráveis obras que acompanham o anúncio do Evangelho. Que nós possamos assim andar totalmente entusiasmados com o fato de que Ele é o Senhor e de que em seu nome temos que anunciar a todos os povos a conversão e a remissão dos pecados.